Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1. Deixa aberta a palavra do Senhor. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 3 até o 9. Nós vamos dar uma pausa hoje em Mateus. Domingo que vem a gente continua a série ali no Evangelho do Reino. Deixa aberta. Queridos irmãos, o Evangelho é as boas novas de Cristo Jesus. É a boa notícia de que Deus salva pecadores. E a promessa do Evangelho qual é? Quem crê será salvo. Aquele que crer e confiar exclusivamente no sacrifício de Cristo será salvo. Quando a pessoa crê então no Evangelho, nesse exato momento do céu, ela é justificada, santificada, e assim outras verdades do Evangelho caem sobre ela. Mas a partir desse momento então se inicia uma longa jornada. O Evangelho, a vida cristã, ela é isso, é uma jornada. Eu e você somos como se fosse peregrinos em uma terra estranha. Nós estamos apenas de passagem nessa terra, estamos apenas passando, estamos apenas viajando, esperando chegar no momento certo, no lugar no qual Deus preparou para nós. Mas durante esse processo de caminhada aqui nessa terra, há muito sofrimento, há muitas dificuldades, há caminhos espinhosos. Jesus falou que há uma porta estreita no qual eu e você devemos passar por ela. Há caminhos que ferem nossos pés, machucam, há muito sofrimento na jornada cristã. Ou tem alguém aqui que não sofre? Será se há alguém entre nós aqui que não tem sofrido no Evangelho? Se a pessoa diz, irmão, está tudo bem na minha casa, está tudo ótimo, o Evangelho tem abençoado. Eu arrisco dizer que você não está vivendo o Evangelho. Porque quando se vive o Evangelho verdadeiro, Jesus falou que há divisão em casa. Aquilo que você tolerava, agora você não tolera mais por causa do Evangelho. Aquilo que você gostava, ou que seu marido, ou que sua esposa, ou seus filhos gostavam, agora você olha e olha, isso é estranho, isso é inadmissível para o Evangelho. Há muito sofrimento na caminhada cristã, é realmente uma luta muito grande. Mas esse texto de 1 Pedro, ele gera uma pergunta para nós, que é a seguinte, preste atenção na pergunta. Se nós estamos diante da verdade que estamos apenas caminhando nesse mundo, aguardando a terra prometida que o Senhor preparou para nós, a pergunta é a seguinte, pergunta de $1 milhão. Como? Se é que 1 milhão hoje não é muito dinheiro hoje, né? Pelo menos não para os bilionários que existem. Como é que eu posso caminhar a vida cristã nesse mundo caído de sofrimento e ainda assim encontrar esperança e alegria? Lembra? Nós estamos apenas de passagem por esse mundo, um mundo de sofrimento, de caos, um mundo de muita dificuldade. Mas será se podemos, meus irmãos, enquanto caminhamos, enquanto estamos nessa jornada dolorida, podemos achar esperança, podemos ter alegria plena enquanto aguardamos o fim dessa jornada? Essa é a pergunta. Podemos encontrar alegria plena? O texto de 1 Pedro, nós vamos ver, meus irmãos, que os irmãos aqui, no contexto original no qual essa carta foi escrita, eles estavam passando por grande sofrimento. E boa parte desse sofrimento era causado por causa da perseguição que o governo, que o Império Romano estava colocando sobre esses irmãos, uma perseguição ferrenha. E Pedro então escreve para trazer consolos para eles, para trazer esperança, dizer que sim, vocês podem caminhar seguros, mesmo em meio ao sofrimento. Uma vez que Deus nos chama para viver exilados nesse mundo, e essa é a ideia, a fé cristã é isso, é viver exilados, longe daquele mundo. Deus então chama a gente a viver neste mundo, porém, não fazemos parte desse mundo. Somos chamados a viver de maneira diferente, e isso vai resultar em muita perseguição, muito
sofrimento. Mas enquanto isso, somos chamados a testemunhar e a demonstrar a nossa fé enquanto caminhamos nesse mundo de sofrimento e seguir o exemplo de Jesus Cristo. Como você tem caminhado? Essa é a grande pergunta. Você tem achado alegria enquanto você está trilhando a sua vida cristã? Eu sei, é difícil. Há momentos no qual nós não queremos sorrir, não queremos ir para a igreja. Há momentos no qual não queremos nem mesmo levantar da cama. Quando é dia, a gente torce para que seja noite. E quando é noite, a gente torce para que o sol se erga. É possível, meus irmãos, encontrar alegria e esperança, caminhar seguros em meio a tanto sofrimento? A resposta é sim. O livro de 1 Pedro vai nos responder de maneira clara que a resposta é sim, é possível. 1 Pedro capítulo 1, verso 3, diz o seguinte: Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Vamos orar. Senhor, a tua palavra é plena, rica e capaz, Deus, plenamente capaz de tornar a nossa vida alegre, mesmo em meio aos sofrimentos. Ó meu Deus, não permita que o nosso coração se endureça para isso, mas que possamos sair daqui nesta noite, Senhor, acreditando que isso é possível, que é real, e Cristo conquistou todos os meios necessários para viver o que está aqui, Senhor. Ah, meu Pai, nos ajuda, Senhor, a achar alegria no Senhor e confiança plena, unicamente em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nessa noite quero ver com vocês a seguinte ideia, que é a mensagem de hoje. Quero ver com vocês que o texto de 1 Pedro ele tem muitas razões para desfrutarmos de alegria, enquanto nós caminhamos aqui como peregrinos, nesse mundo estranho, esse mundo cheio de sofrimento e cheio de dor. A mensagem de hoje é a seguinte, preste atenção, se possível anote ou guarde na memória ou no coração. O cristão, ele louva a Deus, pois grande é a sua misericórdia, que regenera e dá esperança em Cristo. E apesar do sofrimento, ele aguarda com alegria a herança que está assegurada no céu. Vou repetir mais uma vez. O cristão louva a Deus, pois grande é a sua misericórdia, que regenera e dá esperança em Cristo. E apesar do sofrimento, ele aguarda com alegria a herança que está assegurada nos céus. Amém? Nós vamos ver isso de duas maneiras, em duas partes. Primeiro eu quero ver com vocês que nós temos muitas razões para ter esperança. Vamos ver então a razão da nossa esperança, está aí nos versos de 3 a 5, dos versículos 3 ao 5 vai mostrar a razão da nossa esperança, e na segunda parte nós vamos ver a razão da nossa alegria, que está aí dos versos 6 até o versículo 9. Vamos ver então a razão da nossa esperança. Então vamos ler mais uma vez, acompanhe aí os versos 3 a 5.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada a ser revelada no último tempo. O apóstolo Pedro, se você observar bem aí, ele começa a sua carta com um louvor a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo: exaltado seja o nosso Deus, bendito seja Ele, receba toda glória e honra, o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele começa dessa maneira? Ele começa assim, meus irmãos, para mostrar que o seu público ali no qual ele está escrevendo tem mais do que motivos suficientes para ter alegria e louvar ao Senhor. Pense junto comigo. O que pode trazer mais esperança para uma pessoa que está perdida no deserto? Imagina um homem há dias e dias ali, passando sede e fome no deserto, e de repente ele encontra ali um oásis, um rio, não sei, com água, uma água cristalina, uma água clara. Talvez, meus irmãos, nada poderia dar mais esperança a ele de vida, esperança para ele de que, olha, quando ele viu aquele rio, ele enxergou que agora é possível, há salvação para ele não vai morrer naquele deserto. Meus irmãos, essa é a ideia. Semelhantemente, o cristão passa pela mesma coisa. Só que a diferença entre o cristão e esse incrédulo, essa pessoa que está ali no deserto agonizando, a diferença é que aquela pessoa ela encontra um rio com água. Mas o texto aqui é interessante, ele vai falar que foi a grande misericórdia de Deus que nos encontrou para uma viva esperança. A diferença é: a misericórdia de Deus nos encontrou, ela nos alcançou. Nós estávamos perdidos naquele deserto, sem água, sem comida, e com destino rumo à morte. Agora a grande misericórdia de Deus, veja que o texto chama de grande misericórdia, e agora ela nos encontra para dar uma viva esperança. Meus irmãos, isso aqui é muito interessante. Se aqui fala de que a grande misericórdia de Deus nos encontrou, e isso é a razão da nossa esperança, agora pense no incrédulo. Que esperança o incrédulo, aquele homem sem Jesus, tem? Para ilustrar isso, pense junto comigo. Vou tirar aqui o microfone por um instante. O incrédulo, ele é como aquele homem que se abaixa para pegar água no rio. Ele pega com a mão. Ele, por mais que ele se esforce, ele aperta a mão para pegar a água. O que vai acontecer com a água? Ela vai escorrer. É assim o homem sem Cristo. Por mais que ele se esforce e tente agarrar algum tipo de esperança, ela escorre sobre os seus dedos, ele é incapaz. Mas eu e você, o texto diz, nós fomos regenerados para uma esperança que é viva, segura, meus irmãos, e ela está fundamentada onde? Olha o que o texto diz: na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa esperança, ela não é vaga, ela não é incerta, mas ela é definida e ela é garantida. Ela é definida porque foi na morte e na ressurreição de Cristo. Ela é garantida porque Cristo, ao ressuscitar, Ele nos garantiu essa esperança. Ah, meus irmãos, se não fosse a ressurreição de Jesus Cristo, como a nossa vida seria vazia e sem esperança? Aliás, a nossa esperança não fazia nem mesmo sentido. Ela ia escorrer entre nossas mãos, por mais que eu tentasse apertar, eu não ia conseguir manter. Ela ia escorrer entre os meus dedos até não sobrar mais nada. No versículo 4, se você observar, nós vemos aí mais uma razão da nossa esperança. Diz assim: na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída. Essa ideia de uma herança, algo que está sendo guardado, aliás, que foi guardado por nós, está reservado ali, esperando o momento certo para a gente habitar, essa ideia não é nova aqui em 1 Pedro, mas à medida que você for ler,
toda a Escritura, você vê essa ideia da herança de Deus sendo dada para o seu povo. Por exemplo, lá na queda, Deus ele dá uma promessa, como a gente leu. Após Adão e Eva caírem, ele dá uma promessa dizendo que por meio do descendente, esse descendente quando viesse, ele ia restaurar todas as coisas. Essa promessa, meus irmãos, ela vai se desenvolvendo ao longo da Escritura, ok? Quando chegamos no capítulo 12, verso 7 de Gênesis, Deus promete a Abraão que vai dar uma terra para ele. Olha, eu darei uma terra, e lá é chamado de a terra prometida. E essa terra vai ser dada para Abraão e toda a sua descendência. Essa é a herança que vai ser dada para Abraão. Quando você chega no último capítulo de Gênesis, José, que é um personagem central ali, no capítulo 50, verso 24, ele vai dizer que o seguinte: olha, antes de eu morrer, José dizendo, Deus visitará vocês e fará com que vocês saiam dessa terra e vai levar vocês para a terra que jurou dar para Abraão, Isaque e Jacó. Então José faz uma espécie de profecia, dizendo, olha, depois da minha morte, vocês sairão daqui e Deus vai cumprir a sua promessa, vai dar aquela antiga terra que prometeu aos pais, vai dar para vocês. E você vai ler na Bíblia, você continua lendo, chega então no livro de Êxodo, que narra a história da libertação do povo, a liberdade do povo. O povo sai do cativeiro, passa todos esses anos ali na escravidão e o coração do povo continua duro e incrédulo, continua não acreditando nas promessas de Deus. Porém, meus irmãos, a promessa de Deus não depende de nós, se nós acreditamos ou não. A promessa de que Deus daria a terra permanece firme como uma rocha. E quando você chega no capítulo 9, avança mais a Bíblia, lá em Deuteronômio capítulo 9, você vai ver que está escrito o seguinte: Moisés afirma algo esplêndido. Ele fala assim, olha, não é por causa de vocês, e nem por causa da retidão do seu coração, que vocês vão possuir essa terra. Mas o Senhor, o seu Deus, expulsará os inimigos por causa da maldade deles, e também para confirmar a palavra que o Senhor, o seu Deus, jurou aos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então Moisés ali em Deuteronômio diz, olha, vocês herdarão essa terra, mas não é por causa do coração de vocês, porque vocês são infiéis, vocês não merecem essa terra. Porém, o Senhor jurou que daria uma terra a vocês. E você continua lendo a Bíblia, continua lendo, quando chega lá no livro de Josué, você vai ver que Josué, agora um líder, ele está perto de entrar na terra prometida, ele já entra, ele começa a conquistar, e ele fala algo interessante sobre isso. Ele começa a conquistar a terra, e ele fala assim para o povo, já no fim da sua vida, ele diz o seguinte, passem para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, tomem posse dela, porém, não se rebelem contra o Senhor, e nem se rebelem contra nós, edificando para vocês um altar que não é o altar do Senhor, o nosso Deus. Então ele diz, olha, entrem na terra, porém, não se rebelem contra o Senhor, tomem posse dessa terra, mas sejam fiéis ao Senhor. E assim é a caminhada de Israel. À medida que você for lendo a sua Bíblia, você vai ver que a esperança dessa terra, cada vez que passa, vai indo mais para longe, para longe, para longe. Quando finalmente eles alcançam a terra prometida, o que eles fazem? Eles contaminam a terra com seus ídolos. Baal, Astarote, Dagon, e os ídolos agora entram na terra prometida e contaminam e corrompem toda a terra que o Senhor tinha dado e jurado aos pais. Agora nós estamos aqui em 1 Pedro, capítulo 1, verso 4. E diz o seguinte, olha só, por causa da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ele concedeu o quê? Uma herança que não pode ser, o que está dizendo na sua Bíblia aí? Não pode ser destruída. O que aconteceu com a terra? O que Israel fez com a terra? Ele corrompe a terra. Mas aqui diz que por causa de Cristo e da grande misericórdia de Deus, essa esperança que eu e você temos, numa herança eterna, essa herança não pode ser destruída. Não pode ser destruída. Queridos irmãos, se você pesquisar, você vai ver que por diversas vezes, a antiga Palestina,
ela foi saqueada, ela foi invadida, ela foi queimada por os invasores e todo o seu território foi arrasado e destruído com muitas e muitas guerras. Mas aqui em 1 Pedro está dizendo o quê? Olha, você cristão, Pedro está dizendo, aquilo que Cristo concede para você, paz, alegria e segurança, não pode ser destruído por nenhum invasor. Isso é indestrutível. A herança que Cristo garantiu para você, ela está guardada nos céus e ela não pode ser destruída. Segundo lugar, observe o que diz aí: não pode ser destruída, que não fica manchada. Que não fica manchada. Aqui significa algo que é totalmente limpo. Pense numa camisa branca e ela é indestrutível, se é que existe tal coisa. Pense numa camisa branca que não pega mancha, não suja. Essa é a ideia. Olha, aquilo que Cristo garantiu para vocês é absolutamente limpo. Não há nenhum tipo de sujeira e contaminação de fora. Isso não pode estragar a herança que Cristo deu para vocês. Como eu falei, por diversas vezes o povo de Israel contaminou a boa terra que o Senhor tinha dado, manchando e contaminando. Mas o cristão agora, pelaquilo que Cristo garantiu por ele, ele tem algo que não se corrompe, que não mancha e que não se estraga. Uma herança nos céus. Em terceiro lugar, veja aí, que não pode ser destruída, que não fica manchada e que não murcha. E que não. A ideia de não murcha significa inalterada. Aquilo que Cristo garantiu para nós em sua ressurreição é inalterável, ou seja, não pode mudar. Meus irmãos, por mais bela que possa ser uma flor, um dia ela vai murchar e ela vai morrer. Mas o cristão aqui, ele é elevado a tal ponto que Pedro diz que, olha, o mundo não pode tirar a nossa paz. Nós temos uma alegria, uma serenidade a tal ponto que, independente da circunstância, não pode ser alterado a nossa fé e a nossa esperança na herança que Cristo deu. Meus irmãos, pense nessas primeiras palavras aqui de 1 Pedro. Veja só, uma herança que não pode ser destruída, uma herança que não pode ser manchada por nada, uma herança que não murcha, mas está reservada nos céus para vocês. O que você sente ao ler esse pequeno trecho das Escrituras? Aquilo que Jesus, irmãos, adquiriu para nós, não pode ser contaminado. Aquilo que Jesus nos deu é vivo, ele cresce e, apesar do passar do tempo, vai se tornando cada vez mais belo à medida que se aproxima o reino dos céus. À medida que se aproxima do fim da flor, ela vai murchar, vai secar e vai morrer. A esperança do cristão, ela não se destrói quando o tempo vai passando. À medida que você envelhece, pelo contrário, a sua esperança dos céus, a ideia é que ela vá crescendo cada vez mais. À medida que você se aproxima daquele grande dia, a sua esperança vai crescendo. O tempo não destrói a esperança do cristão. Pelo contrário, a faz florescer cada vez mais. Uma pergunta para você nessa noite. Aquilo que você está passando tem tirado a sua esperança em Deus? Os desafios que você vive, você sabe aquilo que tem passado, isso tem de certa maneira tirado a sua alegria e a sua alegria da salvação em Jesus? Será que quando as pessoas olham para você, elas veem alguém realmente feliz e alegre por estar em Cristo? Ou você é aquele tipo de pessoa que sempre está se maldizendo, reclamando e nem parece que está aguardando a qualquer hora a herança nos céus? Novamente, aquilo que Cristo nos deu é inabalável, não murcha, não pode ser destruído e não fica manchado.
Isso é motivo de quê? De muita alegria. Não é à toa que Pedro começa como: bendito seja Deus, por causa daquilo que Ele nos garante. É indestrutível, é inabalável, não pode ser murchado. Ó, meus irmãos, que nós possamos expressar as mesmas palavras de Pedro durante toda a semana, louvando ao Senhor com alegria, porque aquilo que Cristo garantiu não pode ser destruído. Os seus sofrimentos não mudam a esperança do céu. Lembre bem disso. Os seus sofrimentos, as lutas de casa, do dia a dia, não mudam a esperança do céu. Ela é inabalável. Amém? Em segundo lugar, uma vez que a gente viu a razão da nossa esperança, quero ver com vocês agora a razão da nossa alegria. Está aí nos versos 6 a 9. Nós já lemos, mas eu quero ler mais uma vez com você. Acompanhe aí na sua Bíblia, verso de 6 a 9. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Observe o verso 6, como é que ele começa? Ele faz uma conexão com aquilo que foi falado lá em cima. Ele fala sobre uma salvação que foi preparada para ser revelada no último tempo. Aí então começa o verso 6. Nisso vocês exultam. Nisso o quê? Naquela salvação, na bendita herança que está reservada para você e para mim, que não pode ser destruída, é inabalável. Está lá, nos aguarda, e ela não pode ser destruída. Então ele diz, olha, nessa salvação, vocês devem se alegrar, vocês devem exultar, pois grande foi a misericórdia do Senhor. Aí ele continua nos versos 6, e ele fala algumas coisas bem interessantes aí. Ele diz, embora no presente, por breve tempo, se necessário, vocês sejam contristados por várias provações. Vamos entender isso aqui. Pedro aqui, meus irmãos, ele está, de certa maneira, sendo um pastor dessa igreja. Ele está escrevendo a esses irmãos que estão passando por várias provações. E ele diz, irmãos, Deus seja louvado, irmãos. Aquilo que Cristo garantiu para nós está nos céus. Porém, eu sei, vocês estão passando por lutas. Eu sei, eu estou ciente. Por isso eu estou escrevendo a vocês. Olha, irmãos, se necessário, nós vamos passar por isso. Ainda que seja por algum tempo, talvez breve ou talvez longo, mas, se necessário, nós passaremos por várias provações. Ó, meus irmãos, isso aqui é bem interessante. O crente sofre. Essa teologia que tem sido pregada nas igrejas aí afora, de que nós somos invencíveis, que nós vamos prosperar e crescer, meus irmãos, o evangelho não é isso. O evangelho é sofrimento, o evangelho é perseguição, o evangelho é discórdia, o evangelho é luta, é passar por uma porta estreita. Porém, é possível passar por tudo isso com alegria e exultando a Deus. Somente aquele que está em Cristo, irmãos, ele pode olhar para o evangelho, pode olhar para o seu dia, pior que seja, ele pode sim se alegrar. Esse é um privilégio nosso como cristão. Somente nós, povo de Deus, podemos passar pelo sofrimento e sentir alegria. Isso é um privilégio nosso, não é do budismo, não é do Islã, é nosso. Só o cristão, ele olha para o seu dia, por pior que seja, ele pode achar alegria. Deus, ele tem dado graça, meus irmãos, mais do que suficiente para a gente passar pelas piores necessidades, pelas piores aflições. Devemos admitir que o sofrimento, ele se manifesta de diversas formas. Digamos que ele tem várias cores. Existem sofrimentos leves, alguns irmãos passam por sofrimento mais pesado, lutas das mais diversas formas.
Mas pense junto comigo. A graça de Deus, ela triunfa sobre todas essas coisas. Se há diversas formas de sofrimento, eu digo para você com toda certeza, a graça de Deus, ela brilha sobre todas essas formas de sofrimento. Ela ofusca de tal forma que agora nós possamos fazer que nem Pedro aqui, louvar ao Senhor. Ele começa, bendito seja Deus. O que ele está dizendo aqui? Irmãos, eu e você temos mais do que motivos suficientes para louvar ao Senhor. Bendito seja Ele, aquilo que Ele nos deu é inabalável. Sim, eu sei, irmão, nós estamos sofrendo, os sofrimentos estão vindo sobre nós por meio de perseguição de diversas formas, mas saiba o seguinte, há algo reservado no céu, para mim e para você. Se alegre nisso. É isso que Pedro está dizendo aqui em algumas palavras. Mas olha algo interessante aí, no verso 7, ele vai falar que ele vai usar a figura de um ourives. Olha o que diz, o seguinte: para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro aqui, meus irmãos, está se referindo a uma antiga profissão do seu tempo e ainda presente hoje, o ourives. Era aquele homem que trabalhava com metais preciosos. Como é que ele fazia? Ele pegava um metal, vamos chamar aqui, digamos que o ouro, e esse ouro era jogado no fogo, em um recipiente, e ele deixava lá pelo tempo que fosse necessário. Para quê? Para destruir? Não. O tempo que fosse necessário, aquele metal, o ouro, ele deveria ficar no fogo para remover todas as impurezas. Isso mesmo. Quanto mais fogo caía sobre o ouro, mais puro ele ficava. Uma vez que ele fazia esse processo, ele pegava então o ouro em formato de líquido e ele derramava sobre um molde para poder criar a peça que ele queria. Talvez um colar, talvez uma pulseira, não sei. Mas a ideia era formar então aquela bela peça de valor inestimável. Mas é interessante, para saber se o ouro era bom, ele precisava passar pelo fogo. Ele deveria passar pelo fogo ardente em alta temperatura. Quanto mais fogo, mais puro se tornava o ouro. Isso tem uma ligação muito clara com a nossa fé. É o que Pedro está dizendo. Irmãos, assim é a fé de vocês. O que as provações fazem à fé, o fogo faz ao ouro. Se o fogo torna puro o ouro, as provações fazem o que na vida do cristão? Torna puro, genuíno a vossa fé. Ah, meus irmãos, isso aqui é fantástico. As provações de Deus não são para destruição, mas Deus permite em sua soberania a gente passar por diversas lutas para que a nossa fé fique evidenciada e clara ao mundo como testemunho que de fato a nossa fé é verdadeira. As provações que você passa e triunfa sobre ela, o mundo olha e diz assim: rapaz, de fato, esse Jesus é maravilhoso. Isso é real. Olha a vida do irmão, olha a vida da irmã. Ele está ali sofrendo um sofrimento terrível, mas olha como ele está esperançoso e cheio de alegria. Deus purifica a nossa fé, irmãos, com provações, mas nos ajudando a perceber que de fato precisamos unicamente dele. Esse é o segredo. Enquanto passamos pelas provações, devemos descansar unicamente em Deus e confiar nele e em suas promessas. Eu sei, talvez você sabe o que você está passando. Ah, irmão, você não sabe o que eu passo. Talvez eu não sei, talvez de alguns aqui eu até estou ciente, mas o Pedro escreve para os irmãos que estavam passando perseguições, talvez piores do que a nossa, mas também nós passamos por lutas que também são difíceis. Mas qual é a ideia aqui, irmãos? Que possamos descansar, devemos descansar durante o processo da caminhada cristã, e nós vamos achar alegria em Deus. Quando? Quando nós confiamos unicamente nele. As provações do crente não é para destruição, mas é para tornar puro a fé que ele tem em Cristo Jesus. E ela fica evidenciada, brilha como o sol brilha em pleno meio-dia,
e de fato isso vira um testemunho para o mundo. As pessoas vão olhar e dizer, realmente, esse Cristo é poderoso para salvar. Olha como meu irmão está passando por essa luta terrível e mesmo assim ele está cheio de alegria. As provações que nós enfrentamos hoje, elas são um preparo para a glória futura. A glória da nossa salvação vai se tornar plena quando Cristo descer do céu. Olha o que diz o verso 7, a parte final. Diz o seguinte: mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra, em quê? Na revelação de Jesus Cristo. Esse é o alvo final. Apesar de todo o sofrimento, Pedro está dizendo, olha, a sua fé será testada e provada, mas no final vai resultar em glória, honra e benefício para você na revelação de Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, aqui tem algo para nos alegrarmos e muito. Essa é a razão da nossa alegria. Deus permite passar por provas, mas no final, o que diz aí? Vai resultar em louvor da nossa parte, honra e glória a Jesus Cristo, quando Ele descer dos céus. Nós podemos passar por vários sofrimentos, alguns deles de grande intensidade e com um longo prazo de duração. Ainda assim, meus irmãos, a eternidade torna isso pequeno. Por maior que seja o sofrimento do cristão, a eternidade com Deus torna esses momentos pequenos e insignificantes diante da eternidade. Meu irmão e minha irmã, não deixe a alegria do Senhor Jesus Cristo, não deixe ela esvaziar como aquela água que eu falei da mão. Por mais que o incrédulo tenta segurar a água com a mão, ela escorre entre os seus dedos. Você não. Você pode manter essa esperança aqui, ó, viva, na palma da mão. Não permita que isso tire a sua alegria, não permita que o seu sofrimento tire o brilho da salvação em Jesus Cristo. Essa é a razão da nossa alegria. Essa é a razão da nossa alegria. Para finalizar, Pedro escreve o seguinte, ele vai dar algumas razões e instruções para que possamos desfrutar de alegria hoje, aqui, enquanto aguardamos aquele grande dia. Vejamos então o final. Ele diz assim no verso 8, algumas razões para enfrentarmos as provações e sentirmos alegria enquanto isso. Ele fala, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Olha que interessante. Pedro está dizendo, olha, vocês não viram Jesus, mas vocês o amam. Nós não vemos a Cristo, mas nós o amamos. Aí está o segredo para sentir alegria em Jesus Cristo, em meio às provações. Não vemos a Jesus, nunca vimos Ele, mas cremos de todo o coração. Por mais que sejam turbulentos os momentos, por mais difíceis que sejam, nós precisamos amar a Jesus Cristo. Esse é o segredo para passar por essa vida de maneira feliz, amando a Jesus Cristo. E ele continua, mesmo não vendo agora, mas crendo nele. Qual é o segredo para caminhar seguro nesse mundo e sentir alegria? Crer em Jesus Cristo. O cristão, ele é salvo pela fé. Sei que isso não é novo para você, mas às vezes a gente precisa tornar isso real, irmãos. Precisa ser verdadeiro, precisa ser palpável em nossas mãos. Ainda que a gente não possa ver Cristo com nossos olhos, nós vemos Jesus com o coração, nós cremos nele. Isso é o triunfo para vencer os sofrimentos, crer em Jesus Cristo. Por último, não vemos a Cristo, mas nos alegramos nele. Está aí no final do verso 8. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. Embora a gente experimente muito sofrimento nessa terra, a ideia que Pedro está dizendo é o seguinte, olha, o cristão tem muitos motivos para se alegrar em Deus. Eu sei que o cristão sofre, porém, Pedro está dizendo, nós temos muitas razões para se alegrar. Nós amamos a Cristo, nós cremos em Cristo e nós sentimos alegria em Cristo, mesmo em meio ao fogo da provação. Eu fiz uma pergunta bem no início e eu gostaria de repetir novamente, para nós orarmos sobre isso.
É possível você ser feliz nesse mundo. É possível você sentir alegria enquanto você caminha aguardando o grande dia de Cristo se manifestar do céu. A resposta é sim. Pedro diz que não só é possível, como é real. Ele diz que nisso nós exultamos com uma alegria que ela é indescritível e cheia de glória. O cristão, ele louva a Deus, pois grande é a sua misericórdia. Essa misericórdia, ela regenera e dá esperança em Cristo. E mesmo com muitos sofrimentos, nós podemos aguardar, irmãos, com muita alegria, a herança que está assegurada nos céus para nós. Quero convidar você a ficar de pé. Pense se você tem, como você tem trilhado a sua caminhada. Será se você tem visto motivos para se alegrar em Deus? Eu sei dos sofrimentos que são muitos, mas pense na herança que está assegurada. Nós somos apenas peregrinos nesse mundo, nós estamos apenas de passagem nesse mundo. Há algo maior que está reservado para nós. Nós vamos orar justamente por isso. Pedir ao Senhor que nos dê alegria durante essa semana, que eu e você possamos desfrutar de verdade da salvação. Que você possa sentir prazer em Jesus durante toda essa semana, no trabalho, em casa, com as crianças, enquanto lava a louça, enquanto sofre, enquanto está doendo o corpo, mas sinta prazer e alegria em Jesus, porque haverá um grande dia que a herança nos será dada. Vamos orar. Pai, que texto, Senhor, desafiador. O que está aqui parece ser quase impossível, Deus, aos nossos olhos. Ó Senhor, nós reconhecemos que o que está aqui, Deus, parece ser tão inalcançável para as nossas mãos, parece ser difícil ou impossível, Deus. Ah, Pai, mas a Tua palavra é real e verdadeira. Senhor, meu Deus, ao longo de toda a história da fé cristã, quantos irmãos não sentiram alegria, Deus, ao ler esse texto, sabendo que as suas provações eram insignificantes, comparado àquilo que o Senhor guardou nos céus para ele. Ó meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos console, Deus, durante a semana, e possamos achar prazer no Senhor, que possamos achar alegria enquanto a gente caminha nessa terra, cheia de sofrimento e pecado, Deus. Ó Senhor, nos ajuda a lembrar do que ouvimos dessa noite, meu Deus, é uma necessidade quase desesperadora da nossa parte, lembrar de que há algo nos céus maior que nos aguarda, Senhor. Ó meu Pai, em nome de Jesus, nos faz lembrar pelo poder do Espírito, de que o Senhor já conquistou a vitória na cruz e ressuscitou. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, nós imploramos ao Senhor, que possamos sentir prazer no Senhor, e o mundo veja isso, e sinta vergonha de seus ídolos e de seus pecados. Ó Pai, em nome de Jesus.